Bem-vindo ao canal de Dora Rodrigues Espírita. Mais um capítulo da obra Memórias de um Suicida, O Manicômio, um capítulo extremamente interessante, onde nós vamos conversar sobre as anotações de Camilo durante essa visita, as suas observações, e é um capítulo muito rico de informações. Vamos a ele. O capítulo inicia com a citação de Jesus no Novo Testamento, quando ele diz: "Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo os dois serdes lançados no fogo eterno." Ao longo do capítulo nós vamos entender a seriedade dessa afirmativa de Jesus. Bom, essa visita que Camilo e o seu grupo estavam fazendo ao manicômio fazia parte dessa programação estabelecida pelo irmão Teócrito, de que eles visitassem os departamentos da colônia antes que viessem fazer a visita à terra. Então eles foram visitar o manicômio, que era o local onde se recolhiam as individualidades cujo estado mental excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. O manicômio do Hospital Maria de Nazaré não diferia muito dos manicômios aqui da Terra, não. Ali estavam abrigadas criaturas que realmente estavam impossibilitadas de raciocinar normalmente. O diretor do manicômio era um antigo psiquista natural da velha Índia, que utilizava o nome cristão, João, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, o mesmo nome do apóstolo venerando. João era o responsável direto pelo manicômio Maria de Nazaré. E aí João informa ao grupo: "Meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. São inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse conscientemente." Eles eram inofensivos do ponto de vista dos loucos da terra, que aqui alguém poderia sofrer uma agressão do manicômio, mas ali não, eles não jamais agrediriam alguém. Todavia são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, razão pela qual temos-los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Eles não eram perigosos para agredir ninguém, mas eram portadores de perigos gravíssimos que poderiam atingir aqueles espíritos ainda imunizados, que não tivessem a mente ainda harmonizada, sadia. Então, por isso, eles eram isolados, eles não podiam estar em convívio com os outros. E aí o irmão João explica: seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhes oferecesse analogias mentais, poderia suceder que o levassem ao suicídio inconscientes de que o faziam. Então, o estado vibratório deles era tão rebaixado com relação à depressão, ao estado de inferioridade, que se ele se aproximasse de qualquer ser vivo na Terra, e ali se demorasse 24 horas, e aquela criatura tivesse alguma sintonia de sentimento, de pensamento, seja de qual analogia mental que fosse, poderia acontecer que essa pessoa fosse levada ao suicídio sem que essa entidade tivesse consciência de que estava fazendo isso. Eles não iam induzir por pensamentos, eles não iam de maneira nenhuma levar a criatura ao suicídio conscientemente, mas o estado vibratório dele, rebaixado da forma como se encontrava, se afinando com o estado vibratório da criatura também que estivesse nessa condição rebaixada, com certeza essa criatura logo iria cometer suicídio nesse período de 24 horas que ele estivesse ali próximo. Essas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que dela vos aproximeis, chegaram como vós outros do Vale dos Suicidas. Eles vão contemplar as criaturas através dessa aparelhagem, não vão se aproximar. No entanto, essas criaturas vieram junto com eles do Vale dos Suicidas, mas a situação deles era completamente diferente. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidade no suicídio. Foram socorridos do vale, todos juntos, mas a diferença é que o grupo de Camilo se recuperou,
teve alta, já está visitando os departamentos da colônia, já está aí prometido uma visita à terra, mas esses que estão lá no manicômio, esses não conseguiram. Eles se desvencilharam das situações mais pesadas, que traziam muita dor a eles no vale, mas passado isso eles caíram em apatia, ficaram sem responder ao tratamento, sem evolução, e isso deixando claro que o nível moral deles e o grau de responsabilidade no suicídio era muito maior do que daqueles irmãos que estavam ali em visita. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e por enquanto invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejar em um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa, como se do fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. Aqui na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, que tudo possuíram do que de melhor existe sobre a terra, mas que, infelizmente, se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres infaustos. Ali, naquele ambiente, não estavam criaturas humildes, destituídas de conhecimento e sabedoria, de maneira nenhuma. Ali se encontravam entidades que foram homens ilustres da terra, que tiveram poder, que tiveram saber. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação. Então, nós aqui já estamos falando de um tipo de suicídio que nós estudamos e nos foi apresentado por André Luiz como um suicídio inconsciente, onde a criatura não tira a vida diretamente, mas ela se encaminha com seus costumes, com seus hábitos, de forma a que essa vida se extinga antes do tempo. Mataram-se, pois, lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. A viciação em que aqueles espíritos se encontravam fizeram com que eles, conscientemente, certos de que incorriam em riscos graves para a saúde, tiveram tempo para refletir, mas insistiram, levados pela viciação, e se suicidaram friamente. E aí o irmão João diz: são os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito criatura de Deus poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente. O que faz a droga na vida do ser humano? Aqui ele está falando justamente desses amantes dos ópios e dos entorpecentes em geral. Seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que os macularam atrozmente. Então, a droga, levando ao corpo material e transmitindo isso também ao corpo astral, consequências abomináveis, contaminando de impureza esse nosso corpo espiritual, de forma que eles ali se encontravam livres do corpo, mas aprisionados a todas aquelas influenciações que eles vivenciaram aqui na Terra e que transportaram para o corpo espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega em que acharam por bem se locupetarem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Então estavam ali sendo atendidos, assistidos, nada se podia fazer por eles, porque foi tão grave o que impuseram a si mesmos,
que não havia como auxiliar dali onde eles se encontravam. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Então vai ser o próprio Espírito que vai ter que buscar esse reequilíbrio. A misericórdia divina vai propiciar todos os mecanismos, todos os elementos, mas vai ter que ser ele que vai trilhar essa estrada, se recompor diante de si mesmo. Torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Então, nada vai ser negado a eles. Eles vão ter, sim, o trabalho de catequese, as aplicações de terapêutica moral e fluídica, tudo, carinho, tudo que for necessário. Mas não vai ser o suficiente. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. O agravamento maior é justamente isso, meus irmãos. Além de se imporem a si mesmos todo o processo, ainda acusam as criaturas, se colocam como vítimas, não se consideram responsáveis. E aí trazem revolta no coração, raiva, e isso não auxilia no tratamento, na recomposição. Pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre nos planos miseráveis da sociedade planetária. De cancerosos, paralíticos, débeis mentais, idiotas, nervosos, convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência. São muitos desses quadros que nós vimos aqui na Terra. Muitos processos dessa natureza que muitas vezes a medicina terrena não dá conta, porque são realmente situações graves que os espíritos impuseram a si mesmos durante a sua vivência na Terra, com os desregramentos, com as viciações, desestruturando o corpo espiritual, e aí reencarnam nesses corpos doentios, nessas situações cheias de complexos. E aí a medicina não tem como compreender, como auxiliar muitas vezes, porque é um processo redentor. É um processo que a lei divina proporciona ao ser humano. E a medicina não tem conhecimento ainda, pelo menos não tinha, já estamos caminhando para isso, acerca dessas questões que envolvem todas essas situações que nós observamos aqui na Terra dos nossos irmãos em dor. Pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros. A ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. A responsabilidade de tudo isso é também da nossa sociedade, de todos nós. Então, essas criaturas, elas sofrem, mas elas trazem também um peso para a sociedade, porque é fruto dela, pertence a essa sociedade, e é essa sociedade que tem que hospedar essas criaturas que estão retornando para que tenha a sua situação minorada. Partirão para o novo renascimento tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração imaculada com que presentemente se encontram, todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. Então, eles vão reencarnar tais quais se encontram no mundo espiritual, porque os males que infligiram a si mesmos estão gravados no seu corpo espiritual. E aí esse corpo vai moldar a nova forma, e da forma como se encontra no mundo espiritual, aqui reencarnarão, trazendo todos os prejuízos derivados dessa dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. Pouco a pouco, assim sendo, o vírus se irá desfazendo até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados e em condições de algo aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação, depois de receberem alta do nosso estabelecimento. Então, essa permanência aqui na Terra vai fazer com que esse vírus vá se desfazendo. Aquele desequilíbrio que se encontra naquele corpo material
vá se desfazendo, vá se desagregando, vá aliviando. E aí, quando chegar ao momento de retornarem ao mundo espiritual, estarão em condições, sim, de realizar essa reeducação no estabelecimento de Maria de Nazaré que os aguarda. E aí Camilo diz: se bem compreendi, então a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta simplesmente como tratamento médico hospitalar dessa seção do nosso departamento. Trata-se, pois, de um antídoto, um remédio, pois? E o irmão João diz: medicação apenas. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entraram eles em convalescência. Então, veja bem, não vai ser uma reencarnação de aprendizado, de evolução, não, é uma medicação. É um tempo que o espírito vai estar na carne se medicando, mas nenhum aprendizado, nem nada que ele vai ali desenvolver, a não ser se tratar. Encarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência, da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se aqui ainda permanecessem. Enquanto que será para aqui mesmo que tornarão ao findar o terrível degredo para que os preparamos. Então eles vão estar reencarnados, vão estar mergulhados nessas situações de extrema dependência, muitos daqueles, como a gente olha e às vezes diz: meu Deus, de que serve a encarnação de uma pessoa dessa? Totalmente nulo. Na verdade, eles estão ali recebendo assistência, como se estivessem hospitalizados, visitados, assistidos por médicos, pelos vigilantes da colônia Maria de Nazaré, estão ali acompanhando o tratamento daquela criatura, porque realmente aquela encarnação é um tratamento. E aí, quando desencarnar, ele retorna para a colônia Maria de Nazaré para continuar o trabalho. Ali os víamos tais quais eram outrora na terra. Homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Isso aqui é muito sério, nós temos que atentar bem, porque podemos estar inclusos nessas informações aqui. Todas essas condições que o ser humano utiliza aqui na Terra, um corpo, uma doação divina, um bem para que o ser humano possa evoluir, possa se melhorar, sendo utilizado de forma tão desregrada, tão desequilibrada, trazendo tantos transtornos ao próprio espírito. Será a reencarnação o único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Então tem que reencarnar, não há como. Ali na colônia, embora eles estejam sendo amparados, sendo assistidos, mas vão assimilando muito fracamente, porque as impurezas que envolvem suas faculdades são camadas de desajuste, de desregramento que se impuseram a si mesmo. Tais como seus cômpares deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à terra, a fim de lograrem benefício ao contato de médios moralmente aptos a favorecer irradiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. Então, a espiritualidade, na tentativa de auxiliar, encaminha essas criaturas às reuniões mediúnicas para o contato com o médium, muitas vezes sem condições de se comunicar, apenas aquele choque anímico, aquela aproximação, no intuito de auxiliar o despertar dessas criaturas. No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-los-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale a dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque para tanto lhe escasseariam méritos. Então eles vão ser encaminhados à reencarnação sem que tomem
parte do processo sem que saibam sequer o que os aguarda, porque eles não têm condições de pensar uma nova encarnação, de organizar um projeto para eles. A espiritualidade é que vai organizar tudo isso e também não tem méritos para escolher como será. E aí o irmão João diz: os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epiléticos, possivelmente surdos mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam no grau equivalente aos delitos praticados. Então ele, observando aquele quadro ali, ele diz: aqui todos vão reencarnar com deficiências muito sérias, muito graves. Com todos esses quadros de retardos mentais, loucura, epilepsia, surdos mudos de nascença, cegos, tudo isso, a justiça divina ali se encontra, operando. Não é Deus que se engana, não é a criatura sendo injustiçada. Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam estes pobres tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhes foi concedida a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo. Como é que a gente se admira de que renasça tantas criaturas com tantas deficiências na face da Terra? Porque a gente não entende as leis divinas e a gente não sabe os compromissos que essas criaturas atraíram para si, justamente ofendendo a si mesmo e ao próximo. Ao demais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios das iniquidades que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. Então não é eternamente que eles estarão condenados ao sofrimento, não. Essas dores vão corrigir essas anomalias, vão reconciliar a criatura com a lei, porque é isso que Deus quer, que todos retornem à beleza eterna das suas leis. O convite à prece, ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica operada pelos dedicados psiquistas. Esses os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para a reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. A prece, o exame individual interior, que isso é recomendação para todos nós aqui encarnados também, era repetido todos os dias, antes que eles recebessem a higienização fluídica. E isso eram os recursos que se tentava para o tratamento desses enfermos. O jovem obreiro, ou seja, o João, não enxergava naqueles réprobos feios e repulsivos a quem servia o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável do que for um homem dissoluto que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros. O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele. Muito próprio de um espírito elevado, perceber nos seus irmãos em dor e sofrimento a condição ainda de irmãos menores, de criaturas que não se elevaram ainda o suficiente e que por essa razão ali se encontravam naquela condição. Nesse departamento, vereis que sobressaem pela sua invulgar importância os laboratórios onde se consertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes, cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Então, aquele ambiente que eles estão visitando, aquele departamento, eles vão ver que se sobressai ali os laboratórios, que é onde se organizam os planos, os preparativos reencarnatórios daqueles internos. O mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, surdo, mudo, etc. Então, o mapa está no próprio corpo perispiritual da criatura. E ali vai ser traçado justamente
a deformidade física, porque esse sinal já está impresso lá, no momento em que ele cometeu a ação grave, e aí, coagido por esses remorsos, depois que a criatura despertou e se conscientizou dos seus desequilíbrios, ele, pela vontade, vai organizando esse corpo mutilado, cego, mudo, seja qual seja a deformidade. E aí o irmão João nos traz um alerta. As criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigasse a permanecer usufruindo das vantagens morais que a estada no planeta lhes confere. E isso evitaria a repetição de existências expiatórias dolorosas e inevitáveis, resultantes que são do uso do desrespeito às leis veneráveis a que é submetida a vida universal. Então, se nós fôssemos inteligentes, a gente se portava com respeito, com consideração e com prudência diante da vida, diante dessa oportunidade que Deus nos deu. E aí, com certeza, evitaríamos muito essas questões dessas existências expiatórias que são inevitáveis porque resultam dos nossos desequilíbrios, das nossas atitudes, do desrespeito às leis divinas. Comumente, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações porque passará os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena, e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará as potestades guiadoras em sejos novos que lhe permitam testemunhar um arrependimento de que se achar possuído. Então veja bem, a própria criatura que pede, que suplica que lhe seja dado a condição de renascer mediante aquelas provações, porque reconhece que é o mecanismo possibilitador e facilitador do seu retorno ao equilíbrio às leis de Deus. Assim como o desejar de iniciar caminhada regeneradora, que lhe forneça ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos tanto poderão ser efetivados no corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como no mutilado ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta, os deméritos acumulados. Então, a criatura desejando iniciar essa caminhada regeneradora, ele vai pedir esses testemunhos, e eles poderão, sim, ser sofrimentos morais superlativos, não necessariamente um corpo físico deficiente, mas pode vir na condição de sofrimentos superlativos, ou não esse corpo mutilado, enfermidades, sendo que bem nos indica o Evangelho segundo o Espiritismo as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Se a gente estudar as causas anteriores das aflições, nós vamos entender perfeitamente esse processo aqui. É mediante o que nós realizamos no passado, os agravos que nós infligimos à lei, que nós retornamos com as nossas deficiências, pedidos por nós, desejados por nós, por reconhecermos ser o único mecanismo que vai nos auxiliar a nos reconduzirmos de pé diante do Criador. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistido sempre por seus mentores dedicados. Então, naquele laboratório, onde são elaborados aqueles mapas, o paciente participa daquele momento, daquele projeto de organização desse mapa, como vai ser o seu futuro, qual o estado corporal, a programação dos acontecimentos principais, inevitáveis que ele deverá viver, sempre ali amparado pelos seus mentores. No que concerne aos internados nessa dependência hospitalar, não será todavia assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentarem voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então o cumprimento de um dispositivo da grande lei que faculta novo ensejo ao infrator sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Então, ali naquele manicômio, nenhum daqueles que se encontram internados estão em condições de tentar voluntariamente um projeto reencarnatório, de maneira nenhuma. Mas a lei tem os mecanismos que vai facultar a cada um deles o retorno, o resgate. Sentia-me realmente comovido, acovardado mesmo, lembrando-me de que também eu era réu
que me suicidara fugindo à cegueira dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas, e que algo me segredava, que eu deveria ser ainda cego, de qualquer forma cego. O Camilo não podia concluir outra coisa mediante tudo aquilo que estava vendo e ouvindo. Ele também era réu diante da lei, ele também se suicidara. Então, se todos aqueles ali retornariam mediante os agravos, ele também, com certeza, estaria ali no futuro, quem sabe, vendo uma nova encarnação no processo da cegueira, que ele não aceitou e tirou a vida por conta disso. Meu irmão João, percebendo o estado em que eles se encontravam, diz: porfiai-vos não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Confiai antes na inexcedível ternura do nosso amado Mestre e Senhor, que é o guia infalível dos nossos destinos. Lembrai-vos, outro sim, de que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. Então o irmão tentava levantar o ânimo daquelas criaturas para que eles não se sentissem desanimados diante do que os aguardava. Deus, com certeza, teria mecanismo de fortalecimento, de vitória para todos. Esse capítulo que nós acabamos de ver, que trata do manicômio, é um capítulo muito rico de informações, mas que requer um estudo mais apurado. Daí a gente está sempre pedindo que busquem na leitura o complemento das informações que não podemos trazer aqui em virtude do tempo. São informações belíssimas, esclarecedoras, e que vale a pena, depois que você tem ideia do que se trata o capítulo, dar uma lida para complementar essas informações. Obrigada pela sua companhia, até o nosso próximo encontro.